Olá pessoal, aqui é Arthur Cordeiro e esse é o EITA, Experimentos e Iterações com Tecnologia Aberta. Vamos começar um projeto de sensoriamento da umidade do solo para criar visualizações, representações a partir dos dados obtidos. Existem pelo menos dois tipos de sensores, o resistivo e o capacitivo. O resistivo normalmente é esse que vem com duas pernas e basicamente mede a passagem da corrente entre as duas pernas. De acordo com a umidade do solo, com a quantidade de água, o sensor detecta mais ou menos resistência. O problema com o sensor resistivo é a corrosão que acontece em uma das pernas ao longo do tempo. O material condutivo que reveste o sensor ele é corroído e à medida que essa corrosão avança, a leitura também é alterada, pois, altera a superfície que faz a medição da resistência. O sensor capacitivo, como o nome sugere, ele opera, para mim, no misterioso mundo dos capacitores. Como explica Andreas Spies sobre a matemática do sensor capacitivo, o sensor funciona de qualquer forma, mesmo que a gente não compreenda estes cálculos. Então, o que é mais relevante aqui é que no sensor capacitivo não ocorre oxidação, ou pelo menos não na velocidade que acontece com o sensor resistivo mostrado anteriormente. De toda forma, seja resistivo ou capacitivo, esses sensores são conectados na porta analógica do Arduino, o que significa uma tensão elétrica entrando no Arduino numa faixa de 0 a 5 volts. E essa faixa de tensão o Arduino representa como valores adimensionais, que variam de 0 a 1023. Uma observação importante é que a saída analógica do sensor capacitivo de umidade do solo, ele opera numa tensão de 0 a 3 volts, em vez de 0 a 5 volts. Portanto, ele vai representar no Arduino valores de 0 a 613, em vez de 0 a 1023. Mas essas informações são do datasheet. Na prática, para a correta visualização dos dados, o sensor deve ser calibrado, usando como referência os valores de umidade mínimo e máximo obtidos do solo que será monitorado. Neste projeto estamos usando o jarrinho com cacto, o sensor capacitivo de umidade do solo, LEDs endereçáveis e um display de 4 dígitos, além do Arduino Uno. Os LEDs endereçáveis já falamos no vídeo anterior. O display de 4 dígitos é um display de 7 segmentos que torna relativamente simples a ligação e exibição dos valores dos números. Para exemplificar, quando ligamos um display de 7 segmentos, para cada segmento preciso ligar ao pino do Arduino. No caso do módulo de 4 dígitos, são 4 vezes 7, precisaria de 28 pinos no Arduino. E com o módulo de 4 dígitos, bastam 2 pinos, além do ground e do VCC. Este projeto mede a umidade do solo e representa com cores nos LEDs endereçáveis e com valores no display de 4 dígitos. Como já falei antes, no projeto tem o Arduino, o sensor capacitivo, o display, que é o módulo TM1637, e o anel de 16 LEDs endereçáveis. E as bibliotecas Fast LED, que é para controlar os LEDs endereçáveis, e essa biblioteca EWMA, que em português significa Média Móvel Exponencialmente Ponderada. E também a biblioteca do display de 4 dígitos. Eu não vou ler todo o código, está comentado, então quem tiver interesse pode se aprofundar. Mas basicamente, o display de 4 dígitos usa 2 pinos. Os LEDs endereçáveis usam 1 pino. Essa média móvel exponencialmente ponderada, ela na verdade é um filtro para evitar ou diminuir o ruído na leitura do sensor. Então ela suaviza, e essa suavização ela é feita com esse fator que vai de 0 a 1. De 0 suaviza muito e 1 não suaviza nada. Então aqui está configurado como 0.06. E aqui tem a variável que define o pino de conexão do sensor de umidade do solo, a variável para receber os valores do sensor, a variável para calcular a umidade com o filtro da média móvel exponencialmente ponderada e a variável para transformar esses valores de umidade em uma escala percentual. E por fim, a cor para exibir a cor dos LEDs. Essa observação já foi comentada anteriormente, mas destaco a importância para calibrar o sensor usando o valor mínimo e máximo de referência.
Outra observação é que o valor do sensor ele é maior quando a umidade diminui. Se está mais úmido, o valor é menor. No setup, inicia o display de 4 dígitos e configura com um brilho máximo. E aqui estão as configurações da biblioteca dos LEDs endereçáveis. No loop, ele vai atualizar a variável umidade, em seguida vai aplicar o filtro, depois vai fazer o mapeamento desse valor do filtro, a partir dos valores máximo e mínimo de leitura, e transformar numa escala de 0 a 100, e vai restringir esses números de 0 a 100 para que não fique menos 10 ou fique 120, enfim, fique restrito de 0 a 100. Então, a cor ela é baseada nessa escala de 0 a 100 e com os valores correspondentes indo da cor 0, que é vermelha, até 160, que é a cor azul. E aqui tem um print de todos esses valores. E em seguida, usando o modo HSV, que é tonalidade, saturação e brilho, a cor dos LEDs é atualizada. E por fim, é exibido no display de 4 dígitos. E aqui estou usando o improviso, pois quando o valor percentual é 0, com a função display número, ele não exibe nada, a tela fica em branco. Então, quando ele é 0, estou usando a função display string, para que ele exiba a string de texto, espaço, 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 0. E aqui na janela do monitor serial está exibindo os valores da umidade filtrada, na equivalência de uma escala de 0 a 100 e na escala de cor que vai de 0 a 160. Perceba que na umidade a variação é maior, mais instável, e na filtrada ela é mais estabilizada. E na equivalência do valor percentual também está bem estável. A mesma coisa ocorre com a cor. Vou agora tirar o sensor do solo para ver o que acontece com os valores. Como ainda tem areia no sensor, talvez ele não chegue a 0. E perceba que a mudança ela é mais lenta. Tem uma inércia para mudar os valores, graças ao filtro da média móvel exponencialmente ponderada. Agora eu vou despejar a água. Deixa eu estabilizar a leitura. Agora eu vou pôr água. Pronto, o cacto já tem água para uma semana inteira. Este projeto está em desenvolvimento e a proposta é estender essas representações dos dados usando som, música ou ruído, que será tema do próximo vídeo. Obrigado por chegar até aqui e este é o EITA, Experimentos e Iterações com Tecnologia Aberta.